Amantíssimo Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, que pela palavra do nada chamou à existência as coisas que não eram como se já fossem. Nós te bendizemos, meu Senhor, porque conhecemos a tua providência em nossas vidas, na história, de maneira que teu evangelho, meu Deus, nunca foi sufocado, esquecido de todo, negligenciado, porque em cada geração houve porta-vozes, arautos, anunciadores, que fizeram a luz brilhar no meio da escuridão. Que possamos meditar, Senhor, nesta doutrina tão importante, tão central, que é a da justificação pela fé. Que a tenhamos, ó meu Deus, em grande relevo, porque, Senhor, ela diz respeito à conversão individual, ao modo de o homem ser reconciliado contigo. Possamos, acima de tudo, focá-la nesse aspecto e que saiamos daqui abençoados, ó Pai, conhecendo também a história daqueles que a trouxeram dos entulhos da superstição e da heresia para, meu Deus, fazer a verdade brilhar outra vez. Assim te pedimos e damos-te graças em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 9, versículo de número 2. Jó, capítulo 9 e versículo de número 2. Diz assim Jó: na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Aqui nós temos uma pergunta que Jó faz, não por curiosidade intelectual, mas por uma razão existencial. O tema da minha palestra nessa noite é a justificação pela fé como centro existencial da reforma protestante. Ou seja, a doutrina da justificação pela fé para nós está aqui nessa noite, não apenas como um ensino, um item de nosso credo, mas ela está aqui como algo que traz sentido, que responde a uma pergunta existencial, que é exatamente esta pergunta: como o homem se justificará diante de Deus? Ou como Lutero a fez? Como pode um homem pecador ser aceito perante um Deus justo? Essa não é a pergunta de um curioso. Essa é a pergunta de um angustiado, de um ansioso, de alguém que sentiu a gravidade do pecado, que conhece a santidade, perfeição e justiça de Deus e não sabe como transpor este abismo metafísico e moral entre o homem medíocre e o Deus perfeito, entre o homem culpado e o Deus santo. De fato, só entenderão a revelação deste ensino aqueles que fizerem esta pergunta. Os demais apenas reproduzirão o conhecimento, mas não terão uma revelação profunda, íntima, do sentido da justificação pela fé. A Idade Média foi uma época em que o conhecimento da salvação era escasso. A superstição predominava, ensinava-se a salvação pelas obras, pelos sacramentos, pelos sofrimentos que a pessoa padeceria no purgatório, no pós-morte e até mesmo através das indulgências que, adquiridas por preço, poderiam abrandar, suavizar ou diminuir as penalidades do purgatório, apressando a imaginária passagem do purgatório ao céu. Não havia, portanto, um conhecimento bíblico da salvação. Claro que não houve escuridão total. Nós encontramos precursores da reforma, homens que viram a verdade e proclamaram-na na Idade Média. Poderia eu mencionar John Hus, poderia mencionar John Wycliffe, e poderia eu também fazer menção àqueles grupos que vieram desde os dias apostólicos sem terem se misturados nunca à organização institucional do catolicismo romano, os paulicianos, os valdenses, os petrobrusianos,
poderia eu mencionar os arnaldistas e tantos outros grupos que mantinham-se à margem do catolicismo, mas em fidelidade à verdade bíblica e ao conhecimento da salvação. Viviam, é verdade, reclusos, escondidos em montes, em florestas, de maneira que, por conta da perseguição, também não podiam difundir de maneira tão aberta o evangelho. Logo, seus líderes eram martirizados e este povo ficava como ovelha sem pastor à espera de um novo líder que pudesse agregá-los, congregá-los, edificá-los, fortalecê-los outra vez. Mas de dentro mesmo do catolicismo nós encontramos esses precursores, Wycliffe na Inglaterra, Hus na Boêmia, Jerônimo Savonarola em Florença, homens que pregaram a verdade do evangelho antes mesmo da reforma, sacerdotes que de dentro do catolicismo romano puderam ver a luz do evangelho. Posso eu também mencionar inúmeros monges que na vida monástica, isolados no interior dos monastérios, conheceram a verdade bíblica da justificação pela fé e foram salvos, mas pouco puderam compartilhar da sua experiência por estarem reclusos. E meus amados irmãos, na esfera pública da cristandade, o que predominava era o falso ensino. A salvação pelos méritos dos homens através destas várias coisas a que me reportei, o sofrimento no purgatório, a participação nos sacramentos, as obras. A igreja institucional se colocava como medianeira da salvação. Ela outorgava o perdão de pecados pelo confessionário, pela indulgência. Ela comunicava graça salvífica através dos sacramentos que administrava. Julgavam que o batismo regenerava, o crisma dava plenitude do Espírito Santo, a extrema-unção dava esperança àquele que estava no fim da vida. E no meio dessa situação, como disse eu, era escasso o conhecimento da salvação, mas não era escasso o conhecimento do pecado e de sua gravidade. O mais trágico da Idade Média é que, ao mesmo tempo que se apresentava uma doutrina espúria de salvação, eles acentuavam de maneira condizente com a Bíblia a gravidade do pecado. Cenas do inferno impressionavam o homem comum. Pessoas eram assombradas pelos sonhos concernentes à condenação eterna. Reis se acercavam de conselheiros que lhes pudessem aquietar a consciência ou lhes proporcionar consolo, dizendo que estavam agindo de conformidade com a vontade de Deus, quando praticavam atos de tirania e de barbarismo. Portanto, os homens naquele tempo estavam com a sua consciência sensível. Era um ambiente propício a que a verdade viesse a reluzir, porque havia a noção clara do pecado e do juízo e da condenação. Aliás, eu sempre digo que em qualquer ensino religioso, católico ou não, onde quer que haja uma percepção da gravidade do pecado, possivelmente muitas pessoas serão conduzidas à salvação, porque os falsos consolos, os caminhos que de fato não levam a Deus, não trarão a essas pessoas angustiadas a paz que elas anseiam. E sua busca ansiosa, seu desejo profundo de serem reconciliadas com Deus, fará com que sejam guiadas ao conhecimento pleno do Evangelho, de maneira que sejam salvas através de Jesus Cristo, mediante a fé. E naquele momento, meus amados irmãos, aparece a figura de Martinho Lutero, no século XVI, já no final da Idade Média. Martinho Lutero já tinha, como os do seu tempo, um profundo senso da gravidade do pecado, mas isso ainda mais se acentuava pela rígida educação que recebera. Por pequenos delitos, ele recebia surras de seus pais,
severíssimas, algumas das quais fizeram com que ele sangrasse. E isso o marcou profundamente. Ele tinha para com os seus pais uma imensa reverência, reconhecia que queriam o melhor para ele, reconhecia que seus padrões morais estavam corretos, mas ele não guardou boas lembranças da intensidade da disciplina que recebeu. Não que ele fosse contra a disciplina, mas a recebeu de modo excessivo. Talvez isso responda pelo seu carinho pelas crianças em idade adulta, pelas suas sugestões revolucionárias de educação lúdica para as crianças, a preocupação de que elas brincassem, de que elas tivessem prazer na vida. Mas o fato é que Lutero, por conta de seus castigos recebidos, ainda mais imaginava severa a justiça de Deus para consigo. E quando estudava direito, ele estava em meio a uma tempestade. Muitos familiares seus, coincidentemente, naquele mesmo período, haviam morrido de morte repentina por diversos motivos. E ele estava naquela tempestade e relampejava, e ele temia que ele seria morto também naquele momento, atingido por um relâmpago. Inclusive aproximou-se de uma árvore, o que não foi muito inteligente, se ele entendesse que elas iriam atrair relâmpagos para buscar proteção. E naquele desespero, ele rezou, eu não digo orou porque ele não fez referência a Deus, mas ele rezou a Santa Ana, que seria pretensamente a mãe de Maria, pedindo que o protegesse naquela situação. E se assim acontecesse, ele iria apresentar-se ao monastério, ele tornar-se-ia monge, à procura de sua própria salvação. Ele foi poupado da morte e apresentou-se ao mosteiro agostiniano, para a tristeza e lamento de seu pai, que tanto trabalhara para custear os seus estudos de direito. E lá no mosteiro ele desejou ser não apenas monge, mas também sacerdote, achando que com isso ele teria maior proximidade com Deus e assim alcançaria a sua própria salvação. Na sua primeira missa celebrada, ele tremeu e ficou profundamente nervoso, porque inclusive alimentava dúvida se realmente a hóstia iria transubstanciar-se sob as palavras da consagração, como ensinava o catolicismo romano, no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Aquele homem era sincero e perseguido por muitas dúvidas. No mosteiro, ele sujeitou-se voluntariamente a penitências que não eram exigidas, além daquilo que os demais esperavam que ele fizesse. Muitas vezes desmaiou de tanta penitência praticada, mas nenhuma delas lhe trazia a paz. E então o orientaram a peregrinar a Roma, achando que com isso ele poderia sentir-se melhor. Afinal de contas, fora a cidade santa, como chamada pelos católicos, saíra numa peregrinação penitencial e, portanto, isso poderia lhe trazer conforto. Foi o que ele fez, ele foi a Roma, mas ao chegar em Roma, ele mais decepcionado ficou, ao ver tanta corrupção, tanta prostituição, tanto comércio entre os padres, ficou decepcionado com a figura do Papa, que tinha espírito militar e gostava de se vestir com armadura. Ele lá também ficou abismado com o comércio religioso, que envolvia relíquias, envolvia indulgências, e embora lá tenha pago para também ter uma indulgência, ele envergonhado ficou quando subia ajoelhado uma escada, pagando uma penitência, que segundo lhe diziam, traria absolvição para seus parentes falecidos. Ele levantou-se da escada e ficou envergonhado do que estava fazendo. Aquilo não poderia ser verdade.
Deus não poderia ser tão mesquinho. Aquele não era o caminho de Deus, era o caminho dos homens. E sua angústia ainda mais se intensificou com esta grande pergunta: como pode um homem pecador ser justo diante de Deus? Ele era um homem sincero, ao ponto de saber que não apenas pecava, mas que o pecado era grave. As pessoas que não querem ser santas são as que menos pecadoras se acham. E aqueles que querem de fato ser santos são os que mais se sentem pecadores. Aqueles que estão incumbidos de limpar uma casa são os que encontrarão mais sujeira nela. Os que não tiverem esta ocupação dirão: não, mas esta casa está limpa. É aquele que está procurando a perfeição que detecta as imperfeições. E como ele era um homem obcecado pela perfeição pela qual imaginara ser aceito diante de Deus, os seus erros reiteradamente lhe apareciam. Ele sabia da gravidade desses pecados. Ele sabia da imutabilidade da lei de Deus e sabia que o juízo de Deus era implacável. E isso o deixava num grande conflito, porque ele pensava cá consigo: eu tenho que amar um Deus que me há de condenar, um Deus que me ameaça, e no entanto eu devo amá-lo. Como eu posso amar um Deus ameaçador? Como posso desejar buscar um Deus que está para comigo irado? Jó, meus amados irmãos, também conheceu este problema. Nós lemos aqui em Jó capítulo 9, versículo 2, a pergunta muito parecida com a de Lutero, quando ele diz: como se justificaria o homem para com Deus? No versículo 20 do capítulo 9, Jó diz: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ele me declarará perverso. Jó diz: quando eu acho que estou melhorando, eu vou ao juízo de Deus e ele percebe algo errado em mim. Quando eu estou tentando acertar, aquele cujos olhos são como chama de fogo, avistam os meus pecados ainda presentes. No versículo 32 ele diz: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. O nosso vizinho, o ser humano, peca como nós. Quando nós o examinamos, não nos achamos lá, tomando-o como padrão, tão pecadores. Nós não nos achamos tão pecadores. Encontraremos pessoas muito mais gravemente desviadas do que nós, para que possamos nos confortar, nos achando então bons ou melhores. Mas diante de Deus, não há com quem eu me compare, senão com Ele próprio. O juízo de Deus me encontra solitário, não em conjunto com os demais. Cada um levará perante Deus o seu próprio fardo. Por isso que Paulo diz que no dia do juízo toda boca estará calada e todo homem será condenável diante de Deus. As pessoas arguem com o seu próximo: por que você me fez isso? Porque o meu próximo é como um dos outros, é como eu. Ele tem as falhas que eu tenho, daí a expressão: você não é melhor do que eu. Mas que direi eu ao Senhor? Como diz Jó: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. E Jó, muito embora tenha vivido antes de Jesus Cristo ter feito sua obra na cruz, ele já por intuição sentiu a necessidade de Cristo. Quando no versículo 33 ele diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Sentiu ele a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Alguém que colocasse a mão em Deus e a mão no homem. Alguém que tivesse a natureza humana e a natureza divina. Alguém que fizesse a ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. E é interessante que, na outra parte, Jó não apenas anseia por este, mas o vê profeticamente, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra.
Jó, meus amados irmãos, sabia da profunda corrupção do ser humano. Jó 14:4, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Somos filhos de Adão, caídos. Como poderemos nós ser justos se somos filhos de alguém caído, de alguém cuja natureza foi corrompida por seu ato voluntário de transgredir? Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Jó 14, versículo 16 e 17, ele diz: mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? Jó sentiu o olhar de Deus fiscalizando e vendo aquilo que os homens não viam e que ele não poderia de Deus esconder. No versículo 17 ele diz: a minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Em Jó 15:14 ele diz: que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo. No versículo 15 do capítulo 15 ele diz: eis que o Senhor não confia nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. No versículo 16 ele diz: quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, mas pela lei nos vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não nos foi dada para que nós, seres caídos, cumpríssemos e obtivéssemos o céu. Não que haja alguma reivindicação de Deus que nos seja teoricamente impossível, mas é que nós estamos caídos. Nós é que saímos do lugar onde deveríamos estar, quando em Adão nos desviamos de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas o homem é carnal, vendido sob o pecado. Se houve um homem religioso, este foi o apóstolo Paulo. Ele diz que, segundo a interpretação que os fariseus davam à lei, ele era irrepreensível, diz ele lá em Filipenses capítulo de número 3. E diz ele em Romanos 7:7, eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. O que ele quer dizer com isso é que, se a lei só dissesse a ele que era para adorar o único Deus, ele não se sentiria pecador porque o adorava. Se a lei lhe dissesse apenas não matarás, não furtarás, ele nunca teria feito estas coisas externamente, e ele então se julgaria cumpridor da lei. Mas quando ele chegou no último mandamento, o último mandamento não falava de um ato, falava de uma atitude. Não falava de uma ação externa, mas da disposição do coração. E ele percebeu que por mais que se reformasse externamente, ele era prisioneiro de desejos contrários a Deus no íntimo. Como Jesus disse aos fariseus: sois sepulcros caiados, abelezados por fora, mas dentro há um ser em decomposição. E Paulo tentou lutar contra o seu próprio coração, e o coração do homem é desesperadamente corrupto, perverso. Quem o pode conhecer? Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. O adultério, a prostituição, essas coisas vêm do coração do homem, toda sorte de malícia e de pecado. E Paulo começou a tentar mudar as disposições do seu coração, mas tentando evitar a cobiça, nela incidia. Ele disse: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ninguém vai chegar à salvação sem que dê este grito. Ninguém vai chegar à fé bíblica sem que em seu coração brote este clamor. Porque a fé pela qual somos salvos, meus prezados irmãos, não é uma fé dogmática, doutrinária ou intelectual. É uma fé do coração, como diz Paulo: se em teu coração creres, serás salvos. É uma fé que reúne as energias mais íntimas do nosso ser e as direciona a Deus. A verdadeira fé não é simplesmente apreendida, ela é um dom de Deus para aquele que está buscando, para aquele que está à procura. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Paulo deu o grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E logo em seguida ele mostra ter encontrado a resposta quando diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Há uma pergunta existencial que tem que ser feita para que se nos venha a revelação da justificação pela fé. A angústia de Lutero continuava a persegui-lo e atormentá-lo. Os seus superiores pensaram. Jerônimo, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, a Vulgata, ele era um homem atormentado como Lutero. Mas quando se dedicou ao trabalho de tradução das Escrituras, ele se aquietou. Então os seus superiores o indicaram para ser professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Pensando consigo, se este homem começar a estudar a Bíblia, quem sabe ele não vai se aquietar como Jerônimo se aquietou. E Lutero lá preparando suas aulas. Num dia, deparou-se com um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre ou se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lutero de repente entendeu que quando a Bíblia fala de justiça de Deus, ao menos na carta aos Romanos, não é juízo que ela quer se salientar, não é aquela justiça ativa pela qual Deus vem e pune. É a justiça passiva, pela qual ele nos aceita como justos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Jesus Cristo é. Somos pecadores, sim, mas Jesus se fez carne e habitou entre nós. Foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo para que não fosse herdeiro de semente adâmica. Não estava sob corrupção. O anjo disse: o ente que de ti há de nascer é santo. Não apenas foi santo nos atos, foi santo na concepção. E este Jesus, o segundo, o último Adão, o novo homem, o cabeça da nova humanidade, o princípio de uma nova criação, foi tentado assim como nós, no deserto, mas não pecou. O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Usa teu poder para te exibir, satisfazer tuas necessidades. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: se tu és o filho de Deus, salta daqui, está escrito que os anjos te segurarão. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo disse: tu veio para tomar tudo de mim, para resgatar os homens de mim. Eu te dou de graça, se tu prostrado me adorares. Eu te dou um atalho sem precisar de cruz. Eu te devolvo o que eu tomei. Mas Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Em sua boca não se achou engano. Até o traidor disse: pequei contra sangue inocente. Até Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. E este homem perfeito, justo, cordeiro que foi levado ao matadouro como ovelha muda, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Ele foi moído e traspassado, como disse Isaías, pelas nossas iniquidades e pecados. E lá na cruz ele morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O maior grito da história da humanidade não é independência ou morte, é está consumado. Foi o grito de Jesus na cruz. Aleluia. Ali o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ali o sangue molhou o lenho na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado.
E como prova de que Deus aceitara a morte de Jesus a nosso favor, ao terceiro dia a morte deu marcha ré e o Filho de Deus ressuscitou. As mulheres foram ao sepulcro, mas ouviram porque procuram entre os mortos aquele que vive. Ele apresentou-se a João dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Ele está à destra de Deus, é o sumo sacerdote da nossa confissão, é o advogado, é o mediador, é o intercessor que está à destra de Deus Pai. E em sua morte há perdão sem purgatório. Aleluia! Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não há perdão no além e em purgatório, porque Jesus disse: ao Filho do Homem é dada na terra autoridade para perdoar pecados. Aqui é o lugar do perdão, é aqui onde a graça está disponível. Hoje é o dia da salvação, este é o ano aceitável. Quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Aleluia. Ele levou os nossos pecados, o seu sangue nos purga de toda mancha. Mas muito mais do que isso, a obediência passiva de Jesus foi aquela pela qual ele livremente submeteu-se a sofrimento para que tivéssemos perdão. Mas também nós somos abençoados pela sua obediência ativa, aquela pela qual ele viveu uma vida reta, cumpridora da justiça que exige a lei de Deus, nos anos que viveu antes de ir à cruz. Ali ele adquiriu o título de homem perfeito. O Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E os seus méritos adquiridos por sua obediência são imputados agora aos que creem. Assim como na cruz ele padeceu por pecados que não eram seus, o crente agora é abençoado por uma justiça que não é sua. Assim como na cruz ele levou os nossos pecados, agora nós levamos a sua justiça. Assim como os nossos atos de desobediências lhe foram imputados, agora os atos de sua obediência são imputados aos que creem. Aleluia! Assim como Deus o Pai considerou na cruz pecado por nós, muito embora ele fosse justo, assim o Pai agora nos considera justos, muito embora sejamos imperfeitos ainda. Aleluia! Essa é a verdade da justificação pela fé. Lutero a compreendeu brilhantemente. E ele disse: eu sentia-me renascer. Parecia que as portas do paraíso me haviam sido abertas. A expressão justiça de Deus que antes me enchia de terror, agora manifestava um fruto de um amor indizível. Um amor indizível por Deus. A Igreja Católica conhece o texto de Romanos. Como ela se sai dele? Em primeiro lugar, o catolicismo lê erradamente fé e justificação. Quando a Bíblia fala em fé, para o catolicismo é submissão à igreja. A fé é uma realidade doutrinária, dogmática, ligada ao magistério da igreja, a submissão. Tanto que na Idade Média a missa era celebrada em latim com o padre de costas. Não precisava ninguém entender, bastava dizer amém no final. Ou seja, eu me submeto à igreja, seja lá o que ela está dizendo. Era o que eles queriam. Isso se chamava de fé implícita. Calvino a combate nas suas institutas. A fé implícita era isso. A Igreja Católica dizia: o homem comum não entende nada, não, é analfabeto, ele não precisa entender, não. Basta que ele diga amém, como quem diz: eu me submeto à igreja, o que ela mandar. É por isso que a Igreja Católica batiza criança. A criança é submetida ao catolicismo na inconsciência. Porque o que se valoriza não é a fé pessoal, é a submissão à igreja, é a incorporação ao sistema da igreja. Então, quando eles liam justificação pela fé, era essa a fé que eles compreendiam. Mas a fé bíblica é uma fé pessoal em Jesus Cristo. Não é a fé numa doutrina, num dogma, mas numa pessoa. Eu até digo-vos, irmãos, há muita gente na igreja,
num sentido amplo, que não é crente. São pessoas que creem que a salvação é pela fé, mas não têm a fé pela qual se é salvo. Eles têm a doutrina correta, mas não têm a experiência pessoal de confiar a vida aos cuidados salvadores de Jesus. Nunca fizeram essa entrega real. A fé salvadora é a fé na pessoa de Jesus, é um relacionamento pessoal. Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala, duas coisas, o que eu tenho para dar e quem eu sou. Tu me pedirias e eu te daria água viva, eu e tu e eu. É um relacionamento, é uma entrega, é uma confiança, aleluia, que gera novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que traz perdão, justificação e aceitação diante de Deus. E para o catolicismo, justificação significava tornar-se justo. Então eles liam e ainda leem assim, que o homem torna-se justo se submetendo à igreja. Submetendo à igreja, aos sacramentos e tal, ele vai se tornando justo. Só quando ele estiver perfeitamente justo, ele está pronto para entrar no céu. Por isso, quando ele morre, ainda tem algumas dívidas a pagar lá no purgatório, porque tem que chegar lá perfeito. Nós não negamos que Deus está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar. Não negamos isso. O crente está caminhando de glória em glória, sendo convertido à imagem de Jesus. Vamos de força em força até chegar a Sião. Temos recebido graça sobre graça. Aleluia, o justo é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais até ser dia perfeito. Estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, mas nós não esperamos ser aceitos por Deus quando já estivermos perfeitos. Nós vamos crescendo no conhecimento, na graça de Jesus, sabedores de que Deus já nos aceita por seu Filho Jesus Cristo. Porque a justificação não é ser tornado justo, é ser declarado justo. Não é algo que se opera em nós, é algo que se nos atribui. Não vem de vós, é dom de Deus. E o que vem de Deus não vem pela metade, já vem perfeito. O que se opera em mim, muito embora venha de Deus, demora. Demora porque é em mim, não porque veio de Deus. Mas aquilo que Deus me atribui, não é aquilo que Ele está operando em mim, é aquilo que Ele me atribui com base no que seu Filho fez, é perfeito. Aleluia, a justiça perfeita de Cristo é atribuída aos que creem. Justificação é um ato forense, como aquele ato do juiz que bate o martelo e diz: declaro inocente, absolvido. Deus declara justo, declara inocentado, declara absolvido aquele que confia em Jesus, não por causa daquilo que ele é, mas por causa do que Jesus é. Não por causa do que ele fez, mas por causa do que Jesus fez. E aí nessa hora eu deixo de ser réu e Deus deixa de ser juiz. Ele tira a sua toga e desce de sua tribuna e me abraça como pai. E eu agora me apresento a Ele como filho. E eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. O crente é adotado e entra num novo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso claro, que a justiça é por imputação, não é ser tornado justo, é ser declarado justo. Romanos 4, versículo 5 em diante. Mas aquele que não pratica, ou seja, não tem as obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. Note, Deus justifica, declara justo um homem pecador. Um ímpio arrependido que crê. Obviamente ele não vai continuar na vida de pecado, vai ser liberto. Mas Deus declara justo aquele homem contristado, porém pecador. Jesus contou uma parábola, ou não sei se era parábola ou história verídica. Ele falou que 2 homens entraram no templo, um fariseu e um publicano, e o fariseu contabilizava méritos: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano que faz isso, aquilo, outro. E diz a Bíblia que ele saiu do templo condenado, mas o publicano batia no peito e sequer ousava levantar a fronte ao céu.
E ele dizia: ser propício a mim, ou seja, me aceita. É a ideia da redenção, ser propício. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo inteiro. Ele estava invocando Cristo, a propiciação, ser propício a mim, que sou pecador. Ou seja, porque eu sou pecador, eu preciso de propiciação, ser propício a mim. Jesus disse: esse daí saiu justificado. Aleluia. Mas aquele que não pratica, versículo 5 de Romanos 4, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, note, imputada, atribuída. É um ato forense, judicial. É uma contabilização de méritos a favor de, mas a sua justiça lhe é imputada como justiça. Assim também Davi, note, declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, a quem o Senhor não atribui o pecado, em relação a quem o Senhor não leva o pecado em conta, porque já foi pago na cruz do Calvário. Quando o homem, entretanto, tem essa experiência, irmãos, isso não significa, como os críticos dizem, que ele vai dizer: eu agora fui justificado pela fé, pronto, agora eu posso pecar. De maneira nenhuma. Ele é tomado por uma gratidão profunda para com Deus. Aleluia. Ele quer obedecer e servir a Deus, não por temor do inferno, mas porque agora ele é prisioneiro de Deus por gratidão. Eu não posso ferir ao coração de um Deus que tanto me amou. Eu não posso transgredir a lei de um Deus que me foi tão misericordioso. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus. Paulo não diz: rogo-vos, irmãos, porque senão vocês vão para o inferno. Ele diz: pelas compaixões de Deus. Pense nas compaixões de Deus e baseado nisso eu estou rogando a vocês. Lembre-se disso e apresentem a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto racional. Mas muito mais do que isso, além da gratidão, a gratidão é inspiração, mas eu preciso de força para obedecer. Eu sou um pecador, filho de Adão, não tinha força, querendo fazer o bem, o mal estava em mim, mas agora Deus cria em mim um novo coração. Como disse o profeta, ele vai tirar o coração de pedra insensível e vai dar um coração de carne, vai nos dar espírito novo, vai pôr em nós o seu espírito e fará com que andemos nos seus mandamentos e guardemos os seus estatutos. Como diz Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não apenas tenho um advogado lá no céu, eu tenho um Senhor agora no meu coração. Porque se em corpo ele está nas alturas, em espírito ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que fez a obra por nós é poderoso para fazer a obra em nós. A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. Note, ele é justiça e santificação. João Calvino dizia: nós não podemos dividir Jesus em dois, Jesus justiça e Jesus santificação. Aquele de quem Jesus é a justiça, Jesus dele também é a santificação. Deus santifica aquele a quem justifica. Por isso que a Bíblia diz: não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino dos céus. Nem os maldizentes, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os beberrões herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, está tudo junto, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Lutero disse: somente depois de justificado pela fé eu aprendi a amar o meu próximo. Porque, disse ele, antes eu não podia amar o meu próximo, porque eu estava interessado em ser salvo pela minha obediência. Então toda a vida que eu fazia alguma coisa pelo meu próximo, eu dizia: opa, eu vou contabilizar isso aqui na minha obediência para agradar a Deus. E o meu próximo virava só um instrumento para eu conseguir o meu próprio favor diante de Deus.
Ele diz, enquanto eu procurava a salvação por obras, eu não conseguia amar. Porque tudo que eu ia fazer pelo meu próximo, embora no primeiro momento podia parecer desinteressado, logo eu estava pensando, isso aqui vai contar. Tudo era em função de mim mesmo, tudo que eu fazia aos outros, tudo que eu fazia era em função de eu conseguir a minha salvação. O meu pensamento era eu, é como Paulo em Romanos 7. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Em Romanos 8, Paulo acaba com esse negócio de eu. Entra o Espírito, porque a lei do Espírito em vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas Lutero disse, quando eu fui justificado diante de Deus pela fé, pronto. Deus está satisfeito por causa de Cristo, me aceitou. Eu agora posso amar o meu próximo, e na hora que eu vou amar o meu próximo, estou pensando nele. Eu não estou pensando em usá-lo para minha conta bancária diante de Deus, não. Agora eu estou olhando para o meu próximo como o meu próximo. Eu me libertei de pensar em mim mesmo. Por isso Jesus diz, quando for julgar, ele vai dizer assim aos justos. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E os justos dirão, Senhor, quando é que foi mesmo isso aí? Porque eles não contabilizaram méritos, eles fizeram por amor e não se lembravam mais. Não era mais o eu, eles fizeram por amor a Jesus. Senhor, quando foi que fizemos? Jesus dirá, tudo que fizeste a um destes pequeninos irmãos meus, a mim me fizeste. Aleluia, libertados para amar. E aí Lutero cita Gálatas, onde diz, porque em Cristo Jesus o que vale não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. A fé me liberta de mim mesmo, para que eu possa amar. E ele comenta essa passagem no seu livro da Liberdade Cristã, dizendo o seguinte, pela fé eu sou senhor de tudo, e não sou escravo de ninguém, mas pelo amor, eu não sou dono de nada e me torno servo de todos. Como diz Paulo, fiquei livre de todos para depois me tornar escravo. Serve o crente voluntariamente, serve o crente por amor, na base da fé que opera pelo amor. A vida de Lutero mudou com esta experiência da justificação pela fé. Ela trouxe uma nova visão do amor de Deus e do amor ao próximo. Ela trouxe paz para a sua alma e conforto. Lutero nunca pensou em fazer a reforma, meus prezados irmãos. Nunca foi do seu interesse sair da Igreja Católica ou dividi-la num primeiro momento. Mas aconteceu o seguinte, depois de salvo, ele fez o que todo crente salvo faz. Ele começou a compartilhar a sua experiência. Começou a falar de Jesus. Começou a falar do que lhe aconteceu. Começou a falar aos seus paroquianos da experiência salvadora. E o Papa queria construir a Basílica de São Pedro, que até hoje é o grande monumento de Roma, e não tinha dinheiro. Então vamos vender indulgências, vender certificado de absolvição e de perdão para quem está vivo e para quem está morto, em troca de dinheiro. Tetzel foi um monge dominicano que chegou nas proximidades onde Lutero pregava e começou a vender indulgências. Chegou mesmo a dizer que alguém poderia ter blasfemado de Maria, o que para aquele tempo era grande coisa. Maria estava numa posição quase divina e mesmo assim teria perdão para os seus pecados. Dizia que quando a moeda chegava ao fundo do saco que ele trazia, ele sentia uma alma voar do purgatório para o céu. Quando Lutero ouviu isso, ele se revoltou. Ele se revoltou porque aquilo que Tetzel estava apregoando era o contrário da experiência que ele tivera. Na verdade, ele não queria reformar a igreja no sentido que reformou no primeiro momento. Ele não queria dividir, ele queria pregar o que lhe acontecera. Ingenuamente, ele até supunha que o Papa também entendia isso. Idealizava que o Papa poderia não concordar com a venda das indulgências quando era o promotor delas.
E quando ele viu aquela coisa, ele começou a pregar contra as indulgências. Fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg 95, alguns dizem 97, se nós pegarmos no sentido amplo, teses contra a venda das indulgências. Mas o Papa não se agradou do que ouviu. Lutero foi inquirido por Caetano, um líder episcopal, e ele manteve a firmeza da sua crença na justificação pela fé. Debateu com o doutor Eck sobre a justificação pela fé e manteve-se firme. E nesta hora ele já via os erros do catolicismo romano e chegou a dizer claramente que o Papa nem os concílios eram infalíveis, a Bíblia sim era infalível. Lutero recebeu uma ameaça de excomunhão, mas ele não titubeou. Queimou-a na presença de seus alunos, junto com muitos livros da Igreja Católica Romana. E naquele dia tudo lhe parecia claro, e a reforma lhe fora manifesta de modo evidente. Ele disse: quem seguir os estatutos do Papa não pode seguir os estatutos de Cristo. Entendeu que a ruptura era necessária, que a doutrina errônea não vinha de pontas localizadas, mas vinha da cabeça de ponte, vinha lá de cima. E ele rompeu com Roma. Foi excomungado, convocado pelo imperador Carlos V à Dieta de Worms. Ele foi até lá. Inquirido sobre se iria se retratar do que escrevera, ele manteve-se firme. E suas palavras naquela Dieta de Worms até hoje ecoam. Ele disse: se alguém me convencer de que estou errado pelas escrituras ou pela razão simples, eu me retrato. Mas não ouço concílios nem papas, porque muitas vezes se contradisseram uns com os outros. E ele disse: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não quero e não vou retratar-me de coisa nenhuma. Aqui estou, e que Deus venha em meu auxílio. Antes aquele homem enfrentara o Papa quando rejeitara a ameaça de excomunhão e queimara a bula. Agora este homem, irmãos, desafiava o próprio imperador. De onde vinha tanta força? De onde vinha tanto fôlego? Da crença nessa mensagem, do fulgor dessa mensagem. Carlyle, poeta inglês, ele dizia: os protestantes do século XVI, eles tinham nervos de aço e tinham estruturas para serem heróis, para enfrentarem tudo e todos por aquilo em que cria. Justo L. Gonzalez diz: Lutero era sincero até a paixão. Convencido de que uma coisa era verdadeira, ele ia até as últimas consequências. Homens que criam, irmãos. Uma vez perguntaram a um líder católico, a época em que Lutero vivia, se ele acreditava no que Lutero ensinava. O homem disse: eu ainda não sei, mas de uma coisa eu sei, ele acredita no que ensina. Aleluia. Ele acredita. Este homem tem convicção. Ao ir para a Dieta de Worms, ele foi advertido de que lá ele seria morto. Porque anos antes, em tempos de outrora, na Boêmia, João Hus fora convocado para um concílio em Constança. Levara consigo um salvo-conduto, garantia de que lá não seria morto. Mas a autoridade que lhe deu o salvo-conduto voltou atrás, não lhe deu a proteção prometida, e ele foi queimado vivo. Mas John Hus, para quem não sabe, morreu cantando nas chamas. Ao ser levado ao suplício, ele foi amarrado, colocaram um cálice nas suas mãos
E próximo da fogueira lhe tiraram o cálice. E disseram àquele precursor da reforma: tu não és digno do cálice do Senhor. E ele disse: pois eu te digo que hoje mesmo eu beberei no reino dos céus. E o homem disse: Judas, aos demônios eu entrego a tua alma, ao inferno eu entrego a tua alma. Os olhou para o céu e disse: Jesus, a ti eu entrego a alma que tu salvaste. Ele morreu cantando, mas antes da morte ele disse: hoje morre o ganso. Porque Rus, na língua nativa daquele homem, significava ganso. Ele disse: mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne e vocês não poderão queimar. 102 anos depois, Lutero fixava as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Perguntaram-lhe de que era aquilo que Rus falou, de quem era? Lutero disse: eu sou o cisne de que Rus falou. Disseram a Lutero: tu tens o salvo-conduto do imperador, mas lá eles te matarão. Lutero disse: ainda que haja lá tantos demônios quantas sejam as telhas daquele lugar, eu irei para lá. E a maior parte dos biógrafos de Lutero acreditam que ele terminou a composição do Castelo Forte, seu hino mais conhecido, indo para lá. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, aleluia. E no hino ele diz: eu sei que a palavra ficará, ainda que temos que perder família, bens, mulher, embora a vida vá por nós, Jesus está, e dar-nos a seu reino. Ele diz que a palavra, que o acusador cairá por uma só palavra. E dizem que ele cantou este hino na entrada de Worms. Meus irmãos, esta mensagem arde no coração do que a recebe. Lutero era um homem que cria profundamente na eficácia da palavra. Ninguém deveria ser forçado à fé, dizia ele, mas trazido à fé pela palavra. A palavra faz, a palavra opera. Uma vez disseram a ele: você dividiu a Europa em duas. Ele disse: eu não saí de Wittenberg praticamente. Passei o tempo aqui comendo meu pão, bebendo a minha bebida, mas foi a palavra de Deus que fez tudo isso. A palavra de Deus foi que transtornou o mundo, colocou o mundo de cabeça para cima, porque sem ela o mundo está de cabeça para baixo. Meus prezados irmãos, a justificação pela fé é o centro existencial da reforma. Não é apenas o centro doutrinário, o coração doutrinário. É o coração da reforma. É o coração pulsante da reforma. É a experiência que nos faz passar da morte para a vida, das trevas para a luz. É quando as escamas caem dos nossos olhos, para nós entendermos que Deus é um Deus de amor, para nós olharmos para a cruz e vermos ali a justiça de Deus implacável e o amor de Deus insondável. Aleluia! Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Deus é justo. Porque para me salvar, o seu próprio filho ele não poupou. Sua lei tinha que ser satisfeita. Sem derramamento de sangue não havia justificação nem perdão. Deus não se retrata de sua lei. O pecado precisava de castigo e castigo houve. Mas quando eu olho também para aquela cruz, eu vejo um amor insondável, imensurável. Se Deus, diz Paulo, não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele todas as coisas? Na época do nazismo, uma irmã era prisioneira nos campos de concentração, sofria, padecia, e pregava o evangelho. E alguns diziam: como é que você consegue ainda crer num Deus de amor? Veja o sofrimento aqui, veja o sofrimento que você
padece. Como você explica isso? Ela disse: eu não sei explicar tudo. Ainda não terminou a história. As peças do quebra-cabeça ainda não foram todas juntadas. Mas antes que tudo termine, a última peça seja colocada, eu já posso saber que Deus tem um plano de amor para comigo, apesar de tudo que eu vejo. Porque Ele não seria alguém que não me amasse se seu filho não tivesse padecido naquela cruz. Eu me agarro ao que aconteceu na cruz. Um inglês fez uma peça teatral. Na peça havia uma representação do julgamento. Jesus estava sentado no trono, ou melhor, ainda estava o trono aberto, ele iria se assentar no trono para julgar. E muita gente estava aguardando nessa peça teatral, uma representação. Pessoas de todas as raças, etnias, posições de cultura financeira aguardavam. E elas conversavam entre si enquanto o juiz chegava. E ansiosas pelo julgamento, uma disse: quem é Deus para nos julgar? Ele não conhece o que padecemos? Ele nunca passou fome, sede? Não conhece a nossa dor? Um escravo disse: ele não sabe o que é ser acorrentado e chicoteado? Um outro homem, abandonado pelos seus, disse: ele não sabe o que é ser abandonado, traído. Outro disse: ele não sabe o que é submeter a uma morte cruel, por que nos julga? E de repente todos se entreolharam, porque lembraram-se de que Jesus padecera tudo isso. Ele pode julgar os que não creram, porque ele fez tudo para que os homens crendo fossem salvos. Vamos ficar de pé. Santíssimo Deus e nosso Pai, graças te damos pelo teu amor incomparável e imensurável, pela obra perfeita, completa de Jesus na cruz do Calvário. Nós te damos ações de graças, ó Deus, pela força dessa mensagem, que fez homens pequenos levantarem-se em períodos em que eles ameaçavam homens grandes. Fizeram, meu Deus, com que pessoas simples ousassem dizer coisas grandes. Que o Senhor aplique esta verdade aos nossos corações. Que ela arda como chama no nosso coração, inflamando-nos com paixão pelas almas, com zelo pela santidade, com amor ao próximo, com anelo de ver o teu nome glorificado, celebrado, anunciado sobre a terra. Nós te pedimos tudo isso e te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Antes de passar a palavra ao irmão, eu trouxe um livro de minha autoria. Amanhã eu posso trazer outros de outros tipos também, mas hoje eu trouxe esse, Teologia e Imaginário. Papel da imaginação para entender a fé, as escrituras, os tópicos básicos da salvação, redenção, queda. Aqui há muitas citações de C.S. Lewis, que trabalhou muito essa questão do papel da imaginação para a fé. Os que desejarem adquirir, eu os trago comigo, me procurem ao final do culto.